Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A peça de hoje é em parceria com as Beltranas. Hoje eu trouxe para vocês, como sugestão para o Dia dos Pais, a necessaire Yuri, com esse tecido lindo, lá da Paty. Então eu já deixo aqui de antemão o meu cupom de desconto, que é JAQ10, tudo maiúsculo, que vocês adquirem esse tecido maravilhoso lá no site das Beltranas. Para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Curte esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse material. E nessa aula nós vamos aprender essa necessaire linda. Logo abaixo aqui vai ter um link para vocês clicarem e fazer o download desse molde. Uma dica que eu já deixo agora no começo é que ao imprimir o seu material, configure a sua impressora para imprimir em tamanho real. E ao imprimir, já verifique as medidas se elas coincidem com o tamanho do nosso molde. Aqui eu tenho uma altura de 14 e um comprimento de 26 centímetros, tá? E eu tenho esse gráfico aqui de 3x3 para você também conferir se o seu molde está nas mesmas orientações do meu. E aqui eu tenho toda a descrição do material que nós vamos utilizar nessa aula, tá bom? Então, faça o download do seu molde e eu também já deixo uma dica que ao imprimir, que você passe as mesmas medidas para um papel mais durinho. E assim fica mais fácil para você guardar o seu molde e poder utilizar ele por diversas vezes. Então, aqui a gente tem a medida do nosso molde e todos os materiais que nós utilizaremos. Então, vem comigo e vamos costurar. A nossa aula de hoje é em parceria com as Beltranas, então eu trouxe aqui uma estampa linda em homenagem ao Dia dos Pais. Então, eu já me adiantei e já deixei cortado aqui e passei na manta R2 já para estruturar, para a gente não perder muito tempo. O que eu tenho aqui? Na parte do canal do zíper, eu tenho tecido, manta R2, já cortei aqui na medida de 6, cortei um pouquinho maior aqui. No nosso molde vem 6 por 32,5, eu vou passar o zíper e vou refilar. Então, aqui 2 vezes, 6 por 32,5. A nossa parte do fole, eu também já deixei cortada aqui na medida de 11 por 41. Então, tá aqui tecido, manta R2. 2 vezes para a parte do corpo, né, que é a frente da peça, 26 por 14. Nessa parte aqui, eu corto sempre 1 centímetro maior para cada lado, porque quando a gente vier com o nosso molde, inclusive eu já passei o meu molde para um papel mais durinho, na hora de a gente colocar ele aqui, a gente fazer a marcação e refilar com tranquilidade. Então, aqui eu tenho as 2 partes do corpo. Também já deixei cortado aqui 2 vezes o acabamento do zíper, que vai na frente do nosso bolso em tela, 4 centímetros por 28. Então, a gente corta 4 de largura, dobra como viés, a gente passa no ferro e deixa ele vincadinho assim pra gente fazer a aplicação depois no nosso zíper, tá? Então, esse daqui eu vou precisar 2 vezes, um zíper pro fechamento superior, onde vai no canal do zíper, e um zíper menor pro bolso em tela. Aqui eu também já deixei cortado o nosso tecido de forro. Todas as medidas estão aqui no nosso molde, não se preocupem. E aqui eu deixei o bolso tela vôlei, que vai na frente, e também uma opção do bolso em tela, que vai na parte de dentro. O que nós faremos? Como essa parte aqui ela é opcional, ela não está incluída aqui no nosso molde. Eu cortei na mesma largura, com 2 centímetros a mais, então, nosso molde tem 26, eu cortei 28 por 11, tá? E aqui na parte superior, eu vou precisar de mais uma dobrinha dessa aqui de viés, para vir aqui na parte superior, ou se você preferir, pode ser com viés industrial, não tem problema, tá bom? Então, a gente vai começar aqui a nossa peça pelo canal do zíper. Só um detalhe para finalizar, aqui eu tenho 24 centímetros de alça e 2 tirantes de alça também de 6 centímetros,
Então, agora a gente já pode começar a fazer a nossa peça. Aqui, então, eu vou começar o meu canal do zíper. Eu só passei o tecido para poder ele aderir na manta. Eu gosto de passar uma costura de segurança para prender esse tecido aqui. Se você estiver fazendo na máquina doméstica e quiser passar um zigue-zague, também pode, tá? Então, eu vou passar essa costura aqui. Com essas duas partes aqui já presas, então a gente já pode começar. Eu vou trocar o meu calcador, vou usar o calcador de zíper, que é esse pequenininho aqui que eu sempre uso. Tô utilizando aqui o ponto número 3. Então, aqui a gente coloca, olha, dentinho do zíper voltado pro tecido, da estampa do tecido. Alinho aqui e a gente passa uma costura reta aqui, olha, bem rente. A gente sempre alinha o nosso zíper bem rente assim, olha, dessa forma. Eu gosto de utilizar o tecido de forro inteiro, mas se você quiser deixar as duas partes cortadas, eu sugiro você cortar 2 vezes de 7 centímetros, sempre com 1 centímetro a mais, pra gente não ter dificuldade na hora de fazer a vira aqui. Então, aqui eu vou pegar essa parte, vou voltar aqui pra estampa do meu tecido, tá? O meu tecido de forro, ele tá um pouquinho maior aqui, não tem problema. Acerto aqui direitinho, retrocesso. E eu venho seguindo essa costura aqui que a gente fez. Então, aqui, olha, essa parte já tá presa. Eu gosto de trocar o meu calcador, porque eu gosto mais da distância desse calcador para fazer o press-ponto. Vou aumentar o meu ponto da máquina para 3,5 ou 4. Puxo esse forrinho aqui para trás, tá? Acerta aqui direitinho e agora a gente vem fazendo uma costura aqui. Retrocesso. Já faço a volta aqui, já prendo ele todo. Terminando essa parte aqui, olha, esse excesso de forro que sobrou, a gente já pode vir aqui e cortar. Agora, nós vamos fazer aqui, do outro lado, a mesma coisa. Troco o meu calcador, calcador de zíper, diminuo o ponto da máquina para 3, estampa do tecido, alinho aqui na parte superior, retrocesso no começo, e retrocesso no final, tá? Essa parte tá pronta, agora a gente coloca aqui, olha, o meu forrinho tá com a estampa virada pra cima, a minha costura com a minha manta fica pra cima, então essa parte encontra aqui, desse jeitinho, olha, e a gente volta a nossa costura por cima dessa que nós fizemos. Troco aqui o meu calcador, vou utilizar o meu calcador comum. E aqui a gente vai puxar esse forro para trás, ó. Puxo o forro para trás, aumento o ponto da máquina, 3 ou 3,5 ou 4. E a gente vai rebater aqui com o press-ponto.
a gente já prende aqui ele a toda a volta. E continua puxando para ele ficar bem esticadinho. Então, aqui, essa parte também tá pronta. Vou cortar o meu excesso de manta, de tecido. Agora, a gente vai encaixar o zíper. Eu vou cortar aqui um pedacinho de um dos lados, para facilitar aqui na hora da gente passar. Então, aqui eu encaixo um lado. E aqui a gente centraliza. Eu vou lá na minha mesa de corte e vou refilar essa peça aqui na medida de 32,5. Aqui eu tenho a minha peça refilada, então ficou 32,5 por 11 de largura, tá? 32,5 por 11. Aqui, como eu cortei, eu passo isqueiro para selar esse tecido. E aqui a gente já pode colocar os nossos tirantes aqui na ponta. Aqui eu tô utilizando uma alça de 3 centímetros de largura e eu cortei com 6 centímetros de comprimento. Então, eu vou dobrar aqui ao meio, eu centralizo ele aqui dessa maneira, e aqui a gente passa um retrocesso bem reforçado. E aqui a gente repete aqui do outro lado. Dobro aqui ao meio, centralizo aqui. Retrocesso. Então, essa peça aqui a gente pode reservar por enquanto. Essa aqui, como eu optei por fazer um bolso interno somente de um dos lados, então aqui eu vou fazer o seguinte. Essa parte que está estruturada aqui na manta R2 com tecido principal, eu vou levar no ferro e já vou passar aqui também o ferro para aderir a parte do forro à minha manta. Então, eu vou fazer isso daqui e já volto com vocês. Aqui eu já passei, então tá bem aderida aqui a parte do forro e a parte do tecido principal. Eu vou pegar o meu molde, vou centralizar aqui. Como o meu tecido ele tem direção, eu vou centralizar de uma forma que fique bem alinhadinho. Vou pegar a minha caneta que apaga com ferro. E vou marcar aqui, então, o meu molde. Com essa marcação feita, olha a marcação, a caneta aqui, eu vou cortar, não vou passar uma costura de segurança agora, eu vou cortar bem na linha do meu molde. Com essa parte aqui agora cortada, agora sim eu vou passar uma costurinha de segurança aqui a toda a volta. Eu já fiz esse mesmo teste aqui, a gente passando uma costura por cima da nossa marcação. E na hora de refilar, acaba que fica milímetros de tecido a mais, que no final vai dar diferença no nosso molde. É errado fazer assim? Não, não tem uma forma certa ou errada. Isso vai depender do tamanho que você estruturou o seu canal do zíper junto com o fole. Então, esse molde que eu estou disponibilizando para vocês, eu fiz dessa forma. Então, eu sugiro que vocês façam assim. Então, aqui, olha, já tá bem preso, tá? Essa parte aqui eu vou reservar por enquanto. Mais uma vez, lembrando, quando a gente corta o tecido de poliéster, a gente tem que selar essa costurinha aqui depois para ele não desfiar esse tecido, tá?
Então, aqui eu vou passar o isqueiro aqui, a toda essa volta aqui, olha. Essa mesma costurinha de segurança que eu acabei de fazer, pode ser feita no zigue-zague também, tá? Então, agora a gente vai para a próxima etapa. A nossa próxima etapa é preparar o bolso externo com tela vôlei. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Novamente, eu vou pegar aqui o meu molde, vou fazer uma marcação aqui nessa peça. Feita essa marcação, eu também vou cortar aqui, olha. Então, aqui eu tenho essa parte já cortada. Pelo lado da manta, eu vou passar uma costurinha de segurança só para segurar esse tecido aqui, a minha manta. Feito isso, eu vou dobrar o meio aqui. Vou fazer as marcações dos meios. Então, aqui eu faço um pique. Aqui do outro lado também. E aqui na lateral, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu junto aqui os piques do meio. Prendo aqui. Junto aqui bem certinho. Marco o pique. E aqui do lado também. Mais uma vez, a gente sela aqui toda essa volta. Notem que no molde de vocês vai ter uma marcação aqui, olha, nessa parte superior de 2,5 centímetros. Então, vou marcar aqui, olha. Então, vai ser por essa marcação que nós vamos nos guiar para prender o bolso, tá? Então, daqui para baixo, 2,5 centímetros e a gente traça uma reta. Nessa etapa, nós vamos precisar de um zíper, de um cursor, 2 viés aqui de tecido de 4 por 28 e a tela vôlei na medida que tá no molde. Então, para começar, nós vamos pegar primeiro uma dessas partes aqui, eu vou alinhar ele aqui, olha, com a abertura para cima. Alinhe ele bem direitinho aqui, ó, dentinho do zíper para cima. E aqui nós vamos prender com uma costura de segurança até o final, esse viés ao zíper. Retrocesso aqui no final. Então, aqui, olha, eu prendi, ele ficou assim. Dentro desse viés, nós vamos encaixar aqui, então, a nossa tela, certo? Então, aqui a gente vai encaixar ela aqui dentro. Dessa forma aqui, olha. Acerta ela bem direitinho aqui e dobra esse viés aqui. E a gente vai passar 2 costuras aqui agora, uma na beiradinha de baixo e uma na beiradinha de cima. E vamos prender essa tela aqui dentro desse zíper. Retrocesso no final. Então, aqui eu volto e passo uma outra costura mais próxima aqui do zíper. Então, essa costura, ela ficou dessa forma, tá
vendo? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, olha. Essa marcação que eu fiz, eu vou alinhar o meu zíper aqui. Eu gosto de prender com alfinete para ele ficar bem certinho, bem reto. Então, aqui, olha, eu vou alinhando ele aqui e prendendo com o zíper e prendendo com o alfinete bem em cima da marcação que eu fiz. Para ele ficar o mais retinho possível. Assim, tá vendo? Agora, bem na beiradinha aqui, a gente vai passar uma costura de segurança. Certifique-se que vai ficar uma sobra da tela para os lados. É para sobrar mesmo, tá? Porque facilita na hora da gente fazer, de prender essa tela aqui na hora de fazer o fechamento. Então, aqui eu vou passar uma costurinha de segurança. Lembrando do retrocesso sempre que começar uma costura. Então, essa parte aqui tá pronta e agora a gente vai prender aqui esse viés da mesma forma, tá? A abertura tá pra cima, eu vou alinhar aqui, vou prender ele primeiro e depois eu vou passar as duas costuras como eu fiz na parte de baixo. Prendi, aí agora eu posso dobrar, tá vendo? Bem certinho, olha. Aqui eu só fiz aquela primeira costura pra prender, tá? Tá aberto, tá vendo? Então, aqui agora a gente dobra e passa mais duas costuras. Olha. Tá vendo? Aqui a parte de trás. E agora a gente vai passar o nosso cursor. Aqui eu abro um pouquinho. Corto um pedacinho aqui do meu dentinho. Só o dentinho. Corto aqui esse excesso. Tá vendo? A outra parte do zíper tá aqui, olha. E eu sempre passo o meu cursor da minha direita para minha esquerda. Encaixo um lado. Encaixo o outro. E aqui a gente vai deixar ele centralizado. Aqui eu já vou virar a minha peça aqui pelo lado da manta e vou passar uma costurinha de segurança para poder prender esse zíper. Quando passar em cima do dentinho, a gente faz um retrocesso e a tela voa. Aqui o excesso eu vou cortar. E agora a gente vai fazer o bolso em tela aqui da parte de dentro. A nossa parte de fora, ela já está pronta. Para fazermos o nosso bolso em tela interno, a gente tem duas opções nessa hora. Aqui eu já tenho a minha tela cortada, no comprimento da peça com 11 centímetros e um viés de 28 por 4, tá? Que eu fiz, como eu fiz esse daqui. Então, aqui eu posso já cortar o meu molde, o meu tecido de forro na medida do meu molde, ou deixar ele quadradinho dessa forma aqui, que eu até prefiro, porque depois a gente vai ter que passar a costura toda a volta e refilar, então a gente já faz tudo isso. Então, aqui eu vou dobrar e vou achar o meio dos dois lados. Feito isso, eu vou fazer uma marcação central
de um pique a outro pique. Assim. E aqui eu vou prender essa tela vôlei dentro desse viés que eu fiz aqui de tecido. Então, eu vou encaixar ele aqui dentro e aqui eu vou passar uma costura aqui nessa beiradinha de baixo. Com esse viés já aqui preso, eu vou alinhar a minha peça aqui na parte de baixo. Aqui eu vou prender com alguns clipes. E nessa parte aqui do meio, eu vou fazer uma costura bem em cima dessa marcação que eu fiz aqui de caneta. Retrocesso. Já vou aproveitar, vou prender o fundo aqui do lado. E aqui vou prender do outro lado. Com essa parte aqui já pronta, aqui no meu molde também, uma dica que eu deixo. Quando você terminar de fazer o seu molde, você já deixa as marcações aqui dos meios, tá? Então, aqui, olha, você acerta bem sua peça. Bem certinho aqui. E já aproveita e faz a marcação aqui, ó. Feita a marcação, daí eu vou encaixar aqui, olha, na parte de baixo. E aqui eu vou prender com clipes aqui. Aqui também eu alinho na parte de cima. Bem centralizado aqui. E aqui eu vou ajustando. Então, com o meu forrinho aqui bem esticadinho, agora a gente já pode prender aqui. Então, esse excesso de tecido a gente corta. Então, aqui nós temos a parte da frente e a parte de trás com o bolsinho em tela. Eu já vou aproveitar também e já vou prender aqui a minha etiquetinha. Eu gosto de centralizar ela sempre um pouquinho abaixo aqui do lado esquerdo do zíper. Então, aqui nós temos as duas partes do corpo e a parte do canal do zíper. Essa parte aqui também eu já vou dobrar e fazer a marcação aqui do meio. E vamos prender, então, a primeira parte do fole, que é o fundo, né? Aqui eu tenho o meu fole, ele tem uma medida final de 41 por 11. Esse daqui eu cortei ele um pouquinho maior, que eu quero mostrar pra vocês. Caso o seu calcador tenha uma medida diferente e na hora do fechamento a sua peça não encaixe, então eu vou te mostrar agora como é que você faz caso isso aconteça, tá? Então, eu cortei ele um pouquinho maior e a primeira coisa que nós faremos aqui é o quê? Eu vou pegar a parte do canal do zíper,
Vou colocar aqui, olha, estampa principal com estampa principal. Aqui a gente alinha essas duas partes aqui bem certinho. Eu gosto aqui de prender com o zíper, prender com clips. Eu vou diminuir o ponto da máquina para 3. E aqui a gente vai passar uma costurinha de um pé de máquina. Retrocesso em cima do zíper. Então, aqui a gente prendeu a primeira parte. Vou pegar o meu tecido de forro. Com o meu tecido de forro, eu vou colocar ele aqui, olha. Essa aqui é a parte do canal. Em cima dessa parte aqui. Também vou alinhar aqui direitinho, nas laterais e na parte superior. E vou prender aqui. E pelo lado de trás da manta, a gente vai voltar com essa costura em cima dessa costura aqui da parte que nós já fizemos. Agora, eu vou aumentar o ponto da máquina. Eu vou abrir, vou puxar aqui esse forro para trás. E bem nessa marcação aqui, a gente vai fazer uma costura de acabamento aqui de press-ponto. Puxa o seu forrinho para trás. Agora, o que que nós faremos? Se você já fez essa peça uma vez e já tem a sua medida certa, como eu fiz da primeira vez, e eu obtive a medida de 41 para o fundo e 32,5 para cima, aqui você já poderia vir e fechar. Mas como eu quero mostrar para vocês na primeira vez para poder fazer e dar tudo certinho, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma das partes. Aqui eu vou marcar o meio dessa parte aqui que eu não marquei ainda. Dobra aqui os dois lados. E nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar essa marcação do meio, vou pegar aqui a marcação do meio que eu fiz aqui também. Encontrar aqui, olha, pique com pique. E aqui eu vou prender. Então, eu vou prender toda a volta aqui desse espelho. O espelho é essa parte aqui, tá? Então, aqui, olha, a gente vem juntando, como se a gente estivesse indo já para a parte final aqui do fechamento. Vou prendendo. Vai juntando e vai clipando. Aqui prende também na parte de cima. Nessa parte de cima aqui, ela tem que prender aqui até o final, porque nessa parte a gente não mexe mais. Então, aqui, ó, eu termino de prender. E observem que vai passar. O meu fundo, ele vai passar, tá vendo? Olha.
Então, aqui eu quero que passe mesmo para vocês entenderem. Então, vou deixar ele encaixado aqui, olha. Passando. Encaixa aqui, olha, certinho, como se tivesse completado a volta. Com a parte que tá sobrando para baixo aqui da parte do canal do zíper. Entenderam o que eu fiz aqui, olha? Tá vendo? Então, aqui, aonde passou, aonde chega aqui o meu canal do zíper, aqui eu vou fazer uma marcação de caneta. Então, aqui eu sei que é a minha margem final. Feito isso, aí eu posso tirar todos os meus clipes. Essa vai ser a marcação que você vai fazer para a sua margem de costura da sua máquina. Então, toda vez que você for fazer essa peça, você anota aí direitinho. Se bater com a minha, ótimo, tá? Então, aqui, olha, aqui eu tenho a minha marcação final. O que que nós faremos? Dessa marcação para cima, eu vou marcar 1,5 centímetro, tá? 1,5 centímetro. Então, aqui, ó. Alinha direitinho a régua. Então, aqui, olha. Essa é a marcação que eu tenho que cortar. Então, aqui, olha, eu posso vir aqui e cortar. E agora eu vou cortar o forro no mesmo tamanho que o fundo, né? Pra poder ficar tudo direitinho. Então, feito isso, agora a gente já pode prender o outro lado, certo? Então, eu vou pegar aqui, olha, essa parte, vou sobrepor estampa com estampa, alinho aqui a parte de cima e dos lados para ficar bem certinho. Se você quiser já prender o forro junto, você vai trazer ele para frente aqui, olha. A estampa do forro voltado para a estampa do forro. Aí, você prende tudo aqui junto com esse clips. E já faz uma costura só. Então, aqui a gente já prendeu, viro pelo lado aqui da manta. Vou passar uma costura de um pé de máquina no ponto 3 da máquina. Retrocesso. Aqui eu vou desvirar. E aqui a gente precisa fazer essa costura aqui de press-ponto nessa parte de dentro. Eu vou passar essa parte aqui pra trás, porque depois eu já vou fazer o fechamento da peça. Mas aqui acho que dá pra vocês verem. Vou fazer aqui um retrocesso. Aumentei o ponto da máquina. Deixa a agulha abaixada, aqui eu já vou virar. Acerta o seu forro para ele ficar bem alinhado com o corpo aqui. E já vem costurando e prendendo ele.
Aqui eu já prendi um lado do forro e vou prender aqui, então, o outro lado. Então, aqui, olha, o meu forro tá preso. Aqui tá tudo certinho, então. Então, aqui a gente tem o nosso fole pronto. O que nós faremos agora? Eu já gosto de aplicar o viés antes de finalizar a peça. Aqui eu tô utilizando o viés Cinderela pronto, mas pode ser o que você tiver aí. Ou você pode utilizar o viés do mesmo tecido. Eu gosto de cortar no ângulo de 45 graus, na medida de 3,75. Se vocês quiserem que eu ensine, deixa aqui nos comentários que a gente pode deixar como sugestão para um próximo vídeo, tá? Então, aqui eu vou fazer com viés industrial mesmo. Eu vou começar aqui pelo meio da minha peça, a abertura do viés voltada para cima. Eu vou alinhar aqui, olha, bem rente, e vou passar só uma costurinha de segurança a toda a volta. Isso daqui eu vou fazer dos dois lados. Quando chegar na parte final aqui, eu vou abrir esse viés, vou dobrar ele dessa forma. Essa outra parte eu vou aqui sobrepor, como eu sempre faço em todos os meus vídeos que vai viés. E termina a minha costura de segurança. Então, aqui eu posso cortar esse excesso e corto o excesso aqui da parte de baixo. Então, quando a gente finalizar aqui, a gente dobra e ele já fica encaixado. Então, esse processo eu vou fazer aqui também do outro lado. Com o meu viés preso aqui já dos dois lados, eu vou selar aqui toda essa volta aqui dos dois lados também. A próxima etapa é prender a alcinha de mão. Eu tenho uma alça aqui de 24 centímetros e ela tem que estar pro lado do fechamento do zíper. Então, o meu zíper tá fechando para esse lado. Então, aqui o que nós faremos? Eu vou juntar aqui, olha, costura com costura aqui das minhas emendas. Vou me certificar aqui que o meu pique tá no lugar onde nós fizemos. Vou reforçar ele aqui. Aqui do outro lado também. Na parte de baixo aqui também. Desse lado aqui também. Agora, eu vou unir aqui os dois piques da parte de cima e da parte de baixo. E aqui, olha, pro lado que fecha o meu zíper, aqui, esse pique com esse, e eu prendo aqui. Pro lado que fecha o meu cursor, aqui eu vou, aqui, a linha bem certinha aqui, essa parte de cima. Então, aqui, olha, aonde fez esse vinco, aqui eu vou fazer um pique. E aqui deste lado a mesma coisa. Então, essa vai ser a marcação da nossa alça. Então, aqui eu vou dobrar a minha alça ao meio. Vou pegar aqui um giz que apaga. Vou marcar aqui o meio. Aqui também. Então, aqui eu marquei aqui dos dois lados. Vou pegar aqui um giz que apaga. Vou marcar aqui o meio. Aqui também. Então, aqui eu marquei aqui dos dois lados. Vou pegar aqui um giz que apaga. Vou marcar aqui o meio. Aqui também. Então, aqui eu marquei aqui dos dois lados. Vou pegar aqui um giz que apaga. Vou marcar aqui o meio. Aqui também. Então, aqui eu marquei aqui dos dois lados. Vou pegar aqui um giz que apaga. Vou marcar aqui o meio. Aqui também. Então, aqui eu marquei aqui dos dois lados. Vou pegar aqui um giz que apaga. Vou marcar aqui o meio. Aqui também. Então, aqui eu marquei aqui dos dois lados. Vou pegar aqui um giz que apaga. Vou marcar aqui o meio. Aqui também. Então, aqui eu marquei aqui dos dois lados. Vou pegar aqui um giz que apaga. Vou marcar aqui o meio. Aqui também. Então, aqui eu marquei aqui dos dois lados. Vou pegar aqui um giz que apaga. Vou marcar aqui o me
eu vou alinhar aqui, olha, na minha marcação que eu fiz aqui no centro. E aqui eu vou passar uma costura com o retrocesso. E aqui do outro lado também, olha. Alinho aqui o pique com a marcação do giz. Reforça bem essa costura, porque como é uma alça para carregar necessaire, se a pessoa estiver carregando bastante peso, ela não vai ficar solta. Então, aqui a nossa alça já tá pronta, tá? Então, o meu zíper fecha pro lado da minha alça. Então, a gente vai começar a prender. Lembrando que o meu zíper do bolsinho, ele tem que fechar pro mesmo lado aqui do meu zíper da parte de cima. Então, aqui, olha, eu coloquei estampa voltada para cima, estampa voltada para cima. Eu vou tombar essa parte aqui, olha. E aqui eu já vou alinhar aqui e prender o primeiro clips nos piques. E agora eu posso desvirar aqui que vai ficar certinho a direção do meu zíper, do meu cursor, perdão. Feito isso, a gente começa prendendo aqui então, olha as marcações. O pique da parte de baixo com a parte central aqui. E a gente vai distribuindo aqui a toda a volta. E prendendo com clipes. Então, aqui, olha, eu já prendi toda a volta. Olha, aqui, os dois cursores para o mesmo lado. Eu gosto de utilizar para o fechamento um alicatinho, tá? Então, aqui, pelo lado do meu viés, eu vou fazer uma costura com ponto 3 ou 2,5. Quanto menor a costura no fechamento, melhor fica o acabamento. Uma costura de um pé de máquina toda a volta. Eu vou segurando aqui, olha, para ele ficar bem alinhado com o alicatinho. Então, aqui, olha, eu fiz o fechamento. Agora, a gente traz esse viés aqui pra trás.
E fica bem mais fácil agora o nosso acabamento. Então, aqui, olha, eu vou dobrar ele. Eu gosto de prender com clips e depois eu venho rebatendo. Mas se você tiver habilidade e quiser já prendendo direto, não tem problema. Aqui, olha, nessa parte, você só abre a pontinha do viés da parte de cima, faz essa dobrinha aqui, olha. E traz aqui pra frente. Então, aqui eu tenho toda a volta presa, tá? E agora a gente começa a rebater aqui pelo lado que está aberto. Nessa hora eu gosto de aumentar um pouquinho o ponto da máquina. E eu utilizo essa agulha aqui, esse agulhão, para me auxiliar. Aqui eu fiz uma costura só para prender o começo aqui, eu quero mostrar um detalhe para vocês. Observe que aqui na parte de baixo a gente consegue ver a costura de um pé de máquina que a gente fez para prender a peça. Então, esse viés aqui, para ele poder ficar bem encaixadinho dos dois lados, essa ponta aqui, ela tem que estar 1 milímetro aqui à frente dessa costura, tá? Então, se você seguir essa dica aqui, essa costura aqui, ela vai ficar na mesma direção dos dois lados. Então, observe aqui, olha, que a minha costura, ela ficou desse lado e desse lado. Então, aqui a gente pode desvirar para ver como é que tá ficando. Então, ó. Tá vendo que aqui já tá tomando forma, tá vendo? Então, aqui agora a gente coloca aqui o outro lado do nosso espelho. Então, aqui eu já conferi, tá tudo certo. Como o meu tecido, ele tem direção, essa hora a gente tem que prestar atenção na posição da peça. Então, eu alinho aqui na posição certa e vou colocar aqui, olha, a estampa para dentro e a parte do forro para fora. Pique com pique da parte superior. E agora o pique com pique aqui da parte inferior. E agora a gente prende aqui toda a volta. Então, aqui eu já prendi, vou diminuir o ponto da máquina. Pelo lado do viés aqui, a gente começa a rebater. Uma costura de um pé de máquina. Então, aqui o outro lado já está preso. E agora a técnica é a mesma.
eu desviro tudo aqui, prendo e vou rebater esse viés. Eu vou adiantar essa parte aqui e já volto com vocês. Aqui eu já prendi esse lado, então aqui desse lado tem esse bolsinho. Lembrando que esse bolso ele é opcional. Se quiser fazer do outro lado a mesma técnica aqui, aberta, um bolso inteiro também pode. E aqui a gente então vai desvirar. Eu vou passar ela no ferro e já volto aqui pra gente finalizar então essa aula de hoje. Então, esse é o resultado final da nossa aula de hoje. Essa linda necessaire Yuri, com espaço interno muito bom. Esse bolso frontal em tela vôlei. Também pode ser feito no plástico cristal, tá bom? Então, essa peça foi feita em parceria com as Beltranas. Lá no site das Beltranas você encontra esse tecido aqui personalizado para o Dia dos Pais. E também tem outras estampas e também painel personalizado com o tema Dia dos Pais. E eu peço para vocês, deixem seus comentários que eu adoro responder. E se vocês gostaram, para que eu possa trazer mais conteúdos como este. Então, até a próxima!